Olá, seja bem-vindo ao A Nossa Terra. Este é um programa que lhe faz companhia nas manhãs de domingo e que lhe fala do que de melhor existe e se faz aqui na região do Tâmega e Sousa. Hoje e durante a próxima hora vamos falar da freguesia de Croca, no concelho de Penafiel. Como há eleições mais no final deste ano, vamos aproveitar para fazer um balanço autárquico com o Presidente da Junta e conhecer alguns pormenores desta localidade. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook da rádio. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a freguesia de Croca, em Penafiel. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa. Croca é uma freguesia do concelho de Penafiel e tem cerca de 1.800 habitantes. A história diz que esteve anexada à freguesia de Bostelo entre 27 de março e 18 de novembro de 1896. Além da igreja paroquial, podemos visitar em Croca a Capela de São João, a Capela do Divino Salvador e algumas casas senhoriais. A freguesia é atravessada pela Estrada Nacional 15 e também pela Autoestrada A4. Para nos falar sobre a freguesia, obras, projetos e necessidades, temos aqui connosco em estúdio o Presidente da Junta. Ele é Jorge Mota, tem 42 anos e está no seu segundo mandato autárquico. Olá, Presidente, bom dia, obrigada pela presença. Olá, bom dia, eu é que agradeço o convite, muito obrigado. Vamos começar por fazer um balanço destes mandatos. Como é que têm corrido as coisas? As coisas têm corrido bem. A freguesia de Croca, felizmente, nos 2 últimos mandatos, avançou, principalmente em algumas necessidades básicas, avançou significativamente. E por este avanço e pelos projetos que têm sido concluídos, podemos dizer que tem corrido bem e que a freguesia tem evoluído e que naturalmente também está agradecida por isso. Quais os principais melhoramentos que foram feitos na freguesia? Aquilo que podemos destacar, e é importante fazer aqui um regresso ao passado, porque é sempre importante fazer essa retrospectiva, também para depois podermos fazer uma perspectiva para o futuro, mas daquilo que importa salientar é que a freguesia de Croca tinha necessidades básicas por satisfazer. Essas necessidades básicas são aquelas que dão um conforto melhor à população e essas necessidades básicas estavam por satisfazer. Podemos fazer referência a algumas delas, como era o caso do saneamento básico, como o próprio nome indica, é uma necessidade básica, mas acima de tudo porque com o crescimento da população e com o crescimento da freguesia nas últimas décadas, com a construção, é natural que os solos fiquem mais saturados, é natural que, por exemplo, a freguesia de Croca, sendo a freguesia onde nasce o rio Cavalum, também tem de ter essa preocupação, até pelo impacto ambiental que o saneamento básico permite que não tenha, neste caso, ou seja, o saneamento permite que o impacto ambiental daquilo que nós fazemos nas nossas casas seja reduzido, e esta era uma preocupação e era efetivamente uma necessidade básica da freguesia. No início, apenas um grande lugar da freguesia estava satisfeito pelo saneamento básico. Felizmente, hoje em dia, já estamos a falar de quase todos os lugares, quase a totalidade da freguesia está coberta por saneamento básico. E isto era uma infraestrutura importante. Outras infraestruturas importantes, e a freguesia de Croca também sentia isso, era que, pela área que nós temos e também a dispersão das casas na freguesia de Croca, a dispersão dos lugares, temos uma rede viária muito comprida. Estamos a falar de cerca de 40 a 45 km de rede viária existente na freguesia. E esta rede, uma parte desta rede, ou seja, cerca de 30%, ainda não estava pavimentada, o que fazia com que parte das habitações não tivessem acessibilidades dignas e também alguns lugares entre as freguesias não tinham condições dignas de ligação rodoviária. Felizmente, nos últimos anos, conseguimos
que grande parte desta rede viária fosse pavimentada, e isso ajudou com que as populações estejam mais próximas, mas acima de tudo que tenham condições de circulação muito melhores e até alternativas à Estrada Nacional 15, que muitas vezes é necessária, até pelo fluxo que hoje em dia esta estrada, que todos nós passamos lá todos os dias e percebemos que tenha. Outras necessidades, era também importante de referir, a questão do cemitério e da casa mortuária. Nós fomos a última freguesia de Conselho a ter casa mortuária. Mas já tem. Mas já temos, não é? Fomos os últimos, mas temos certamente a casa mortuária, apesar de ser um equipamento que é destinado para um momento difícil, não é? Mas é uma casa mortuária muito bem conseguida, um projeto feito por um arquiteto da terra, o arquiteto Nelson, que está de parabéns, e apesar de termos sido os últimos, estamos a falar de uma casa mortuária muito bem conseguida, muito bem inserida na zona histórica e central da freguesia, ali junto à igreja, junto à sede da Junta de Freguesia. Estamos a falar de uma centralidade e ficou muito bem conseguida. Também era importante a questão do cemitério, que era uma necessidade que a freguesia tinha e que não existiam espaços disponíveis anteriormente, e felizmente conseguimos desbloquear esse assunto e conseguimos com que a freguesia avançasse. De destacar também, e aí também é importante referir isto, em termos desportivos e associativos, a freguesia sempre teve um histórico do clube, que é o Atlético Clube de Croca, que durante muitos anos teve algumas dificuldades até desportivas e financeiras, mas felizmente sempre se conseguiu aguentar. Nestes últimos anos conseguimos, em conjunto com o Atlético, com a Câmara e até com a Associação de Futebol do Porto, fazer aqui um upgrade às instalações e dar mais dignidade ao espaço, o que fez com que se conseguissem atrair mais jovens, porque o objetivo era esse, era conseguirmos que as nossas juventudes, os nossos jovens, adolescentes e até crianças tivessem condições melhores para a prática desportiva, e isso conseguimos com a pavimentação e o piso sintético do campo de futebol do Atlético Clube de Croca. Estas são as principais, foram os principais desenvolvimentos que a freguesia teve. Naturalmente que, falando de outras áreas, como a área social e de acompanhamento que temos à comunidade, que não é tão tangível, não é tão palpável, mas também aí demos grandes avanços, como é o Centro de Convívio Sénior da freguesia, temos também o apoio ao transporte de crianças, tentamos sempre ter um apoio de proximidade à população. Na altura de Covid foi particularmente necessário e importante, porque a Junta de Freguesia ajudou muito a população a resolver os seus problemas do dia-a-dia, e estes são os principais, aquilo que nós podemos destacar de maior importância. Também o apoio para se manterem algumas tradições na freguesia. O Executivo da Junta de Freguesia tem sempre essa preocupação que todas as tradições que existem na freguesia nós tentamos apoiar dentro daquilo que nos é possível, para que estas coisas não terminem, não acabem, e para que a população também consiga usufruir delas. E no geral é isto que nós podemos destacar, que a nossa freguesia, o avanço significativo que a nossa freguesia teve nos últimos anos. Também é uma freguesia sempre, ou neste caso um executivo sempre presente e sempre preocupado. Recordo que o ano passado, ou mais no final do ano, houve uma grande intempérie com árvores caídas, foi uma grande confusão, e vocês estiveram ali na linha da frente também para ajudar. O Executivo tenta sempre estar próximo da população e próximo dos problemas para os resolver. Naturalmente que nem sempre é possível resolver com tanta rapidez como nós gostaríamos. Infelizmente, as juntas de freguesia, não é só o caso de Croca, mas todas as outras, a sua autonomia financeira e também a sua autonomia em termos de delegação de competências não é assim tão vasta quanto isso. Apesar das pessoas olharem para nós como a entidade que resolve todos os problemas, a verdade é que nós estamos muito limitados no âmbito da nossa atuação e também no âmbito financeiro, ou seja, nós com muito pouco fazemos muito. Mas felizmente, porque obriga-nos a também ser criativos para resolver os problemas da freguesia com pouco dinheiro. Nós tentamos estar sempre próximos da população e sempre próximos dos problemas. Felizmente temos também na freguesia pessoas e empresas que estão disponíveis a ajudarem-nos, porque isto também é importante. Quando falamos em ajudar, é estar disponíveis no imediato para resolver os problemas. E sempre que acontece alguma coisa, nomeadamente intempéries, ou até outras coisas que sejam necessárias para apoiar a população, nós queremos sempre estar na primeira linha, queremos ser sempre a primeira resposta.
temos sempre essa preocupação. O nosso executivo, cada um de nós, tem as suas áreas de intervenção muito bem definidas, as áreas de autonomia de cada um dos membros, quer o presidente, o tesoureiro e a secretária. Cada um de nós sabe qual é o âmbito da sua atuação e no imediato tenta resolver, mesmo muitas vezes, porque nós somos um executivo não executivo, neste caso, passa a redundância, somos um executivo não executivo e, portanto, não estamos sempre presentes, nem sempre é possível muitas vezes falarmos uns com os outros a cada momento, mas cada um de nós sabe o que é que pode fazer e como resolver a qualquer momento para resolver uma situação destas. Em particular, por exemplo, como falou na questão da intempérie, claramente o tesoureiro resolveu rapidamente, tentou e conseguiu resolver o assunto no próprio dia em que as coisas aconteceram, para que se evitassem danos maiores e até mesmo dificuldades à população no dia-a-dia. E é isto que nós tentamos fazer, é assim que nós trabalhamos e é assim que temos conseguido com que resulte, para que as coisas também andem rápidas. Para, muitas vezes, esta delegação de competências em cada um de nós faz com que as coisas aconteçam de forma mais rápida e ágil, que é isso que a população procura. E hoje em dia, cada vez mais nós sentimos isso, a questão da digitalização do mundo. As pessoas cada vez mais querem coisas imediatas e é inevitável, nós temos de conseguir seguir esse caminho. As pessoas cada vez procuram mais rápido a resolução dos problemas. Muitas vezes até procuram coisas rápidas quando não é possível que elas aconteçam, mas nós temos de ser ágeis e de forma rápida resolver os problemas e tentarmos ser ágeis. Acima de tudo, a flexibilidade do nosso executivo e a flexibilidade que o nosso executivo permite tem como resultado esta rapidez na resolução dos problemas. Ora, vamos fazer aqui uma pausa, porque falou que um dos projetos feitos mais recentes foi a Casa Mortuária. Foi o projeto desenhado ou pensado por um arquiteto local e com quem nós fomos falar. O arquiteto é Nelson Ferreira, tem 44 anos, não nasceu em Croca, mas vive na freguesia há 39, onde tem o seu ateliê há 12. E explicou-nos então qual é o conceito da Casa Mortuária. Nós tentamos ser contidos a nível de imagem, ou seja, olhando ao lugar, existe muitas coisas lá de algum modo a querer ter protagonismo, ou seja, o caso da igreja, não é? Temos um infantário, temos uma casa que foi feita recentemente contemporânea logo atrás, temos o próprio cemitério que foi ampliado e a ideia foi algo que não quisesse chamar a atenção, ou seja, que fosse mais contido, tendo em conta o programa que estava em causa. E nós agarramos aquela ideia do muro, ou seja, o cemitério, o que está mais próximo, é delimitado por um muro, e nós quisemos de algum modo criar uma espécie de muro que cinta o edifício, que proteja o edifício e que acaba por criar uma câmara antes da entrada, ou seja, tem uma espécie de um hall exterior, coberto, que funciona como uma antecâmara ao edifício e de algum modo também funciona no sentido oposto, ou seja, quando nós nos aproximamos e vamos cumprimentar as pessoas mais próximas, não é? Ou seja, quem teve a perda, de algum modo acabamos por cumprimentar e depois sair um pouco, não é? Até porque são espaços contidos, tem muita gente, é um momento bastante forte e a pessoa ao sair acaba por ter onde estar, ok? Em vez de estar junto da rua, muito dispersa, estar ali na conversa, se calhar tem um espaço mais recatado, sem estar realmente junto do corpo, onde podem sentar, onde acaba por ser um espaço coberto, onde não chove e de algum modo é aberto, não é? Podem estar ali a conviver. E depois, além desse pátio junto à chegada, acabamos por ter um outro pátio que é um espaço de contemplação de algum modo, ou seja, o edifício, a parte interior é muito franca com o exterior, é toda em vidro, e eu acabo por estar virado a um pátio a sul, onde vou ter uma árvore que com o tempo terá uma copa, com uma dimensão, não é? Temos um jardim e acaba por ser esse espaço pontuado com o sol e acaba por ser um espaço de algum modo mais natural, de contemplação, ou seja, nós estamos num momento difícil e se calhar faz com que nós nos lembremos daquilo que foi melhor, ou seja, das melhores memórias que temos, de algum modo, da pessoa que perdemos. Esse espaço também permite que as pessoas possam estar,
Também há um acesso direto, acaba por ser pontuado da mesma forma com uma zona coberta e com um banco, e acabam por poder ir para o exterior. A nível interior, o edifício é de planta central, ou seja, acaba por o corpo estar no centro do espaço, onde toda a gente está à volta. O teto acabamos por tentar dar alguma dignidade ao espaço, ou seja, levantamos o teto e acabamos por ter uma claraboia central, e a ideia era quase que o corpo, estando pousado no centro, quase que a alma levitasse e de algum modo acabasse por sair do edifício. Para com o exterior, o edifício central acaba por se poder iluminar, ou seja, a fachada do edifício é uma espécie de grande candeeiro e faz com que qualifique o espaço exterior, esses pátios, não é? Acaba por iluminar os pátios, e como, tendo em conta a topografia da freguesia, acaba por estar num ponto alto e que é avistado de quase todo lado, acaba por anunciar o corpo presente, ou seja, quando o corpo está lá, o edifício liga-se e perante a freguesia, de algum modo, acaba por ser quase... Pronto, anunciamos que tem um corpo presente. Basicamente, acho que é... Sendo na freguesia, qual foi o feedback que foi ouvindo dos seus conterrâneos, dos seus amigos e pessoas conhecidas, porque trabalhar na freguesia tem essa vantagem ou desvantagem que é que toda a gente conhece? Sim, nós tivemos algum cuidado com isso, que inicialmente o edifício foi apresentado, ou seja, eu fui à Assembleia e apresentei o edifício, inclusive no dia do lançamento da primeira pedra levei uma maqueta e mostrei o edifício iluminado e tudo isso. Pronto, no entanto, durante o processo ou seja, o orçamento era limitado. Conclusão, e nós quisemos manter o conceito, ou seja, não podia ter mostrado uma coisa e depois fazer outra, como é lógico. E o edifício é contido a nível de dimensão. Pronto. No entanto, eu não tive grande feedback, fui ouvindo muito pontualmente, até porque as pessoas de algum modo respeitam o meu trabalho, conhecem o meu trabalho mesmo a nível particular e tudo, mas sinto que as pessoas gostam, que se sentem bem, mas a ideia da dimensão interior, se calhar se ele fosse um bocadinho maior, era mais positivo. Agora, tendo em conta aquilo que expliquei, que acho que as pessoas mais próximas é que devem estar realmente no interior e temos aquela chegada, os pátios exteriores que podemos dispersar de algum modo as pessoas, até porque a afluência maior é um bocadinho antes do funeral, não é? Ou seja, e o próprio edifício com o arranjo exterior e com os pátios permite que as pessoas se vão mais ou menos dispersando. Por isso, eu acho que acaba por ser positivo, funciona. Portanto, estamos a falar, esta é uma obra emblemática, faz muitas outras, a nível particular também, obviamente, e estamos a falar de um arquiteto de Croca, que foi estar fora, mas que trabalhou fora, mas que decidiu estabelecer a sua atividade, a sua equipa aqui em Croca. Porquê? Sim, correto. É assim, eu estudei fora e trabalhei, comecei o meu estágio em Penafiel durante um ano e depois tive 7 anos em Baltar Paredes. Entretanto, trabalhei como desenhador e só ou seja, ao fim de 7 anos de exercer como colaborador, como desenhador, é que decidi ir estudar e ir me formar como arquiteto. Pronto, estou no Porto, mas desde sempre, ou seja, eu fui estagiar em 98, 99, não sei precisar. E desde aí comecei logo a angariar clientes, ou seja, eu colaborei com a primeira casa que eu desenhei em colaboração foi construída em 2001, que foi de um primo meu, ou seja, eu sempre fiquei ligado a Croca, entende? Ou seja, até é curioso, porque eu organizo as minhas capas de arquivo por anos, e em 2000 tinha 1, 2002 tinha 2, depois 3, depois 4, 5 e já vamos para aí nos 20 ou 30, não é? Ou seja, eu sempre estive ligado a Croca. E quando acabei o curso e acabei por
fundar o ateliê, naturalmente que fiquei em Croca. Aliás, a maior parte da obra que eu tenho, se calhar 30% da obra que eu tenho é em Croca. Eu tenho mesmo muita obra cá, ou seja, desde a habitação unifamiliar, estou com hotéis aqui nos Sobreiros, sei lá, estou com salão de eventos, mas principalmente a habitação. Tenho bastantes coisas cá na freguesia. Qual é assim o trabalho do seu vasto portfólio que será a menina dos seus olhos, ou um deles? Não precisa ter em Croca. Sim, isso é um bocadinho difícil, porque eu acho que eles acabam por ser todos um bocadinho, ficam sempre nossos, não é? Ou seja, sempre... Tem sempre ali a sua marca. Sempre, é verdade. E sempre que passamos, olhamos sempre e é algo sempre nosso. E quando entramos num edifício desenhado por nós, dá sempre ali não é? Uma magia que dá algum modo. Agora, tenho algumas habitações que gosto particularmente. Tenho uma em Penafiel junto do campo de futebol, que é bastante arrojada, tem umas consolas, pronto, e acaba por ser uma zona com muita envolvência, uma zona bastante consolidada, mas eu consegui criar alguma privacidade no edifício e tenho um feedback muito positivo de quem lá vive. Tenho uma outra aqui em Croca também, que gosto bastante, que acabei há pouco tempo, que é já aqui em cima, que é na Rua de Caldes. Eu apelidei-a de Casa Caldes, que é de David, que é um cliente que está em Angola. Também gosto bastante, também há uma habitação. Cá em Croca também tenho ali um edifício hoteleiro, que é um motel, mas gosto da forma, também foi um trabalho que me deu bastante prazer a fazer. Portanto, tem a sua mão em vários edifícios. Sim, independentemente de ser arquiteto, enquanto habitante aqui de Croca, e para terminar, o que é que gostava de ver aqui na freguesia? Temos aqui o Cavalum, não é? Que quase que nasce aqui, não é? Está ligeiramente, ou seja, acho que nasce em Casais Novos, que é muito próximo. E eu acho que aí podíamos tentar criar aqui alguma atratividade, ou seja, temos concentrado naquilo que é essencial na relação com o centro, não é? Mesmo na parte onde tem a casa mortuária, aquele arranjo, ou seja, tem-se investido realmente aí. A questão das infraestruturas, a questão das ruas, dos arruamentos, havia zonas bastante carenciadas. Agora, acho que era interessante criar aqui algum ponto de atratividade que nos desse outra dinâmica no sentido desta relação com a natureza, de algum modo algo que fizesse com que as pessoas se sentissem bem nesse espaço, ou até uma espécie de grande praça natural, entendo? Eu acho que Croca perde um bocadinho por causa disso. O arquiteto Nelson Ferreira também sugeriu a criação de uma zona de lazer, porque diz ele que faz falta na freguesia, talvez na zona do Rio Cavalum. Presidente, o que acha desta sugestão, desta ideia? Achamos bem, naturalmente, que os arquitetos têm uma perspectiva paisagística e desenvolvimento e ordenamento do território muito diferente e melhor que nós, também é essa a área, e nós agradecemos sempre o contributo, porque são contributos úteis para a comunidade e até uma perspectiva correta. E sim, o arquiteto Nelson tem razão, é um projeto que já fazia parte do nosso manifesto eleitoral para este mandato. Contudo, não foi possível executá-lo porque parte este projeto tem de ser integrado com o projeto da Câmara para o desenvolvimento do Rio Cavalum. A Câmara Municipal tem um projeto para desenvolvimento da margem ribeirinha do Rio Cavalum e esta nossa perspectiva tem de ser integrada com este projeto da Câmara, até para se casarem e fazermos disto uma coisa única e que seja coincidente com aquilo que o Rio Cavalum precisa. Nós gostávamos de ter executado este projeto, contudo não nos foi possível, mas sim, faz todo sentido, até por uma questão de desenvolvimento da freguesia, uma vez que já foram satisfeitas algumas das necessidades básicas, agora temos de avançar noutro tipo de infraestruturas, nomeadamente infraestruturas mais lúdicas, desportivas, em que as pessoas possam utilizar para o seu lazer e para o seu dia-a-dia. E esperemos que no futuro a freguesia de Croca
Croca tenha essa infraestrutura. E também deixo aqui uma nota também importante, para além dessa infraestrutura junto ao Rio Cavalum, até por sugestão de alguns lavradores e empresários da freguesia de Croca, ali na zona de Pedrantil existe um conjunto de presas de água, que antigamente eram muito utilizadas até pelos consórcios para regar as suas terras. Existem ali cerca de 5 presas, penso eu, não sei, posso estar aqui a errar se são 4, se são 5, mas também fazia todo sentido, uma vez que isto é um recurso natural muito bonito e inserido até na própria floresta, que seria interessante também desenvolver essa área para futuros parques de lazer e de utilização até para desporto e o dia-a-dia do bem-estar da comunidade. Além disso, que outros projetos é que ainda tem para a freguesia? Neste momento, o nosso mandato está a terminar, verdade. Portanto, faltam cerca de 9 meses para o concluir. Os projetos que nós temos para a freguesia, neste momento, e que ainda estão por concluir e que nós pretendemos concluir até ao fim do nosso mandato, é a criação de uma alternativa à Nacional 15, sul da freguesia de Croca, ou seja, o lado de Carvalhos, neste caso. Está em curso com a Câmara Municipal um projeto e uma obra para conseguirmos criar uma alternativa ao lado sul da freguesia. O lado norte da freguesia já tem uma alternativa à Nacional 15, necessitamos agora dar essa alternativa também ao lado sul da freguesia. E esse é um projeto que está em curso e que esperemos que seja concluído atempadamente. Já tivemos a fazer as medições da obra e a ver o traçado desta nova rua. Gostaríamos também de concluir a questão dos passeios numa das estradas ao lado da autoestrada, na Rua Nova de Pala. Não sabemos se será possível ou não concluir esse projeto até final do mandato. E infelizmente, só para concluir, houve um projeto que nós não conseguimos desenvolver na freguesia, que foi, nós gostaríamos de ter estimulado e tentámos estimular a criação de uma associação, de uma IPSS, uma instituição particular de solidariedade social, que desse apoio à geração mais velha, nomeadamente com a perspectiva de se desenvolver um centro de dia e apoio domiciliário. Era esse o nosso objetivo. Contudo, não foi possível estimular a comunidade local a criar esta instituição, esta IPSS. Esperemos que no futuro seja possível. Este era um projeto que entendemos ser bonito e necessário na freguesia, porque cada vez as pessoas estão mais velhas. Temos apoios de instituições particulares de solidariedade social de outras freguesias. Contudo, a freguesia de Croca, se tivesse um centro de dia devidamente equipado e um apoio domiciliário, a população estava mais bem servida. Vamos fazer aqui uma nova pausa na conversa, porque vamos fazer agora um pequeno roteiro por Croca. A primeira paragem é perto da igreja, junto da Casa da Cucanha, uma casa senhorial, abrazonada, que pertence a Maria dos Anjos, uma professora aposentada de 85 anos e que está a ser restaurada pela filha. A octogenária contou à nossa reportagem a história da casa que deu nome ao lugar. A Rainha Dona Maria I foi que deu a carta de brasão na casa. Deu um brasão e a carta de brasão. Portanto, porque as pessoas faziam lá de importante, lá no governo, nós tínhamos, era um major e um general, era um major e um capitão, que estavam da tropa, não é? E então, pelas coisas que eles fizeram e essas coisas todas, deu-lhes realmente a carta de brasão. E a partir daí ficámos todos na feira. Portanto, de qualquer maneira, não gosto de falar nisso, mas de qualquer maneira sou sangue azul. E então foi a Rainha Dona Maria I, pois um era o general, já não sabia os nomes deles, porque eu já deixa passar, eu sei que eles eram Borges, Bravos, Cabrais e Sousas. Eram os três, como é que se chama, portanto, ordens que ela deu para que estão representadas no Brasil lá dentro. E então, o meu avô era uma pessoa muito influente cá em Penafiel. Por exemplo, às vezes o doutor juiz dava a ordem de prender uma pessoa qualquer, lá os meus antepassados iam lá e davam uma ordem para se soltar. Tinha umas determinadas prerrogativas muito grandes. Pronto. E então, mas eu nunca fiz grande coisa disso, não é? Quem sabia muito bem disto tudo era o senhor Fernando da farmácia Miranda,
Sabia tudo muito. Depois o homem queria que eu pusesse o anel com o brasão no braço. A menina até deparei eu nunca pus, nem nunca disse sou assim, nem sou assado, nem a minha casa é assim, nem a minha nunca fui muito coisa disso. Pronto, de qualquer maneira, as coisas aconteceram e, portanto, estou na família até hoje. Mas, entretanto, a casa, com o passar do tempo, começou a ficar mais degradada. Pronto, ficou degradada. O meu pai, entretanto, o meu avô morreu. O meu pai ficou sozinho com 9 anos, ou 9 ou 10. E depois era sozinho, quem tomou conta dele foi o padrinho dele. Até aos 8 anos, a minha avó nunca mais fez caso do meu pai. De maneira que o meu pai foi para a Liberação, teve lá 2 anos, um primo da Liberação, que veio com a escola. Ao fim de 2 anos, o padrinho dele era o padre de cada freguesia, foi para a escola e tomou conta dele. Depois, o meu pai daqui foi para a Rebordosa, porque ele foi transferido de padre para a Rebordosa, e o meu pai. O meu pai conheceu lá a minha mãe. E ao fim de o meu pai já 18 anos, e a minha avó, como foi assim, deixou o meu pai, mas continuou na casa, né? Mas esbanjava tudo. Portanto, tudo quanto havia na casa ela esbanjava, porque ela não tinha nada de lá, porque eu tinha coisado com separação de bens. Portanto, não tinha nada, tudo que ela pudesse esbanjava. De maneira que o doutor Cota, que era um advogado que nasceu, que era muito amigo do meu avô, disse a ele, ao meu pai, até aos 18 anos você vai aguentar. Mas quando chegar aos 8 anos, eu vou emancipar e você vai pôr os anos lá fora. E assim foi. Portanto, o meu pai emancipou o meu pai aos 18 anos. Ela contava que o meu pai só se emancipava, só ficava de maior idade aos 21, que naquela altura, aos 21 anos. Mas não, quando ela coisa, o meu pai entrou pela porta diante e disse: ora, venha, baixa, a casa é minha, a rua é sua. Ela deu-lhe cá tudo, ela só não esbanjou aquilo que realmente não podia, que a lei não facilitava. E a única coisa que eu deixo levar é panelas, se quiser cozinhar. E se não quiser levar as panelas, não leva nada. E ela, meu filho, isto é meu, tenho as culpas, isto é meu. Isto é meu e a partir de hoje isto é tudo meu. Pronto, e ela lá foi. Lá foi, depois pronto, o meu pai deixou uma dívida muito grande ao meu pai teve que pagar, porque quis pagar a dívida, não é? Pagou a dívida, mas depois já atrasou um bocado a vida dele também, não é? Pronto. Depois, claro, o meu pai tinha os bens e tinha as terras, bastante coisa, tinha muitas árvores, muito arvoredo, mas o meu pai era uma pessoa muito, sei lá, presa às coisas e para vender não vendia, era um caso sério, era mesmo um caso sério. Pronto. E então, e terras e tudo, nada, não, ele podia estar a precisar de muito dinheiro, mas não vendia absolutamente nada. Pronto. Entretanto, pronto, o meu pai. Depois então as minhas avós, as minhas tias, as 2 irmãs que ele tinha, vieram cá à casa. A partir de que vieram cá à casa foi um pandemónio cá na casa, com a minha mãe, foi um pandemónio. Mas pronto, as coisas resolveram-se, passados bastante 14 anos. Entretanto, eu andava a estudar e o meu pai não ajudava nada, era muito bom amigo, tudo, mas nessas coisas não havia dinheiro. Tive a minha mãe que me ajudou muito, portanto, que quando não tinha pedir, tinha um senhor que foi fantástico que me dizia assim: a menina quando precisar, diga. A menina quando precisar, diga. Ele era negociante de gato, tinha sempre dinheiro. Pronto, então lá a minha professora primária ensinou-me até ao 4º ano. Ao 4º ano casou, foi para Braga, portanto não pode ensinar. Eu tive de ir para o colégio, que era a única coisa que havia vindo pelo colégio do Cabo, fui para o colégio, que tinha de pagar. Pronto, fiz o 5º ano e depois o meu pai queria, apesar de me ajudar, queria que eu fosse médico ao fim da força. E eu ainda me fui matricular no Porto, porque naquela altura não havia nada, tinha de ir para o Porto, não? Tinha de ir para o Porto. Mas depois por-me a pensar, não, eu vou para o Porto, o meu pai não me ajuda muito, não ajuda nada. Se vou estudar para o Porto tenho de fazer mais o 7º ano, depois tenho mais 6 anos de universidade para fazer medicina. Não pode ser, eu tenho de arranjar dinheiro mais cedo. Pronto, e então o que fiz? Ainda cheguei a ir matricular-me ao Porto, mas depois fui para professora para ser mais fácil. E então estive 2 anos em Viana, fiz o curso de magistério primário em Viana, e depois comecei a trabalhar
e o dinheiro que eu recebia era todo para a minha mãe. Eu nem o via. A minha mãe, nessa altura, quando eu comecei, era a Câmara que pagava. A minha mãe ia à Câmara para relatar dinheiro e eu nem o via. Pronto. Depois lá fui as coisas foram melhorando, os ordenados foram melhorando depois que o Salazar foi embora, não é? Que até aí eu não aumentava os ordenados. Pronto, eu comecei, paguei as dívidas todas da minha mãe, paguei tudo. E aí comecei então a juntar ao dinheiro. E então comecei a reconstruir a casa. Portanto, a primeira parte foi as paredes todas, levantar paredes, fazer aquilo tudo, pronto. E parei. Depois, mais uns tempos, deitei telhado. Tudo, les a les. Pronto. E mais uns anos, pronto, fui juntando algum, né? Mais uns anos e fiz os aumentos todos e agora, felizmente, está tudo feito. Mas é como digo, tudo foi com muito sacrifício porque foi tudo à custa do meu ordenado e depois do meu marido. Claro, mas aquela casa acaba por ser um símbolo de família, mas acaba por ser um símbolo também para a freguesia. Sim, é porque a freguesia, repare, naquela altura era a casa, sei lá, que dominava praticamente isto tudo, não é? As pessoas gostavam muito de cá trabalhar, cá na casa, na Dona Glória, na minha avó, na minha bisavó, naquelas coisas todas, não é? Trabalhavam aqui muito porque elas eram senhoras todas importantes, não é? Tinham quantas regalias havia, não é? Pronto, mas as coisas foram mudando, não é? Mas a freguesia ficou sempre, o meu pai foi sempre uma pessoa muito influente e que as pessoas da freguesia praticamente adoravam o meu pai. Portanto, o meu pai foi da junta durante 30 anos, não era presidente, o presidente era uma pessoa que era muito amiga dele, que era o Ribeiro aqui de Croca, mas ele colaborou sempre com o Ribeiro, portanto ele era o secretário praticamente do coisa. Quando o meu pai tomou conta da junta e ficou, portanto, toda a gente queria o meu pai, não é? Portanto, foi sempre uma casa de muita influência na freguesia. E a freguesia, portanto, sempre que cá morou, como é que era a freguesia da sua meninice? A freguesia da minha meninice era muito, portanto, tinha poucos fogos, a parte de Carvalhos não tinha grande coisa, agora aquilo está muito, Habitante a mesma coisa, aqui Croca também pouco havia, neste lugar, foi tudo construído de quadros para ir adiante, havia mesmo muito poucos fogos. Ali aquele lugar novo que está aqui, que é meio de cemitério para baixo, não existia, eu dei aulas aqui na escola e era por monte abaixo que eu ia, porque era só monte, não havia nada, agora está lá um lugarejo enorme com casas de todos os lados e mais alguns. Sei lá, mas os fogos naquele tempo deviam ser muitíssimo poucos, eu não tenho ideia nenhuma, não é? Mas havia umas casas em Carvalhos, havia outras casas em Pedrantil, havia por aqui adiante não havia quase nenhumas, tá? Entre a minha casa e a casa até esta era dos caseiros daqui, havia a casa, portanto eu depois casei, fiquei na casa do meu pai, mas como tinha grandes condições, eu vinha aqui, dei um arranjo naquela parte da Colá e vinha para aqui viver. Mas lá estive um ano em casa dos meus pais até conseguir dar um jeito nesta. E então era do meu pai, era uma que está em ruínas, que também é a nossa baixinha, que não sei se no meu tempo não será para construir, mas se calhar nas minhas filhas é. E de resto, por aí dentro não havia mais nenhuma, a não ser uma que está agora também a ser reconstruída, que já foi vendida, que estava à beira perto do cemitério. E de resto não havia casas nenhuma, nem para baixo nem para cima. Então era uma aldeia completamente agrícola? Era só agrícola, não tinha empresa nenhuma, não tinha nada. A única coisa que tinha era uma loja ou duas, uma interantil, aquelas mercearias antigas, né? De resto não havia nada, não havia empresas, não havia nada. Portanto, hoje isto é um mundo diferente? É um mundo completamente. Hoje é completamente um mundo diferente, não tem nada a ver, não é? As coisas melhoraram muito, mas as pessoas começaram a ter empregos bastante acertados, não é? Tinham as coisas, começaram a ganhar de uma maneira tal que começaram, e muitos imigrantes, não é? Também muitos imigrantes conseguiram trazer muito dinheiro para fazer isto tudo. De maneira que as coisas está tudo totalmente diferente.
Depois da apreciada arquitetura da casa, de pedra, a próxima paragem é num dos vários restaurantes que existem na freguesia. Junto à Estrada Nacional 15 está o Camponês. Maria José, de 52 anos, é a dona e também a cozinheira. E da sua cozinha saem pratos e sobremesas deliciosas. A sugestão da chefe são, entre outras coisas, as suas rabanadas especiais muito procuradas durante todo o ano. Surgiu a oportunidade e a necessidade de abrir um restaurante. Tivemos que mudar de vida e a abertura de um restaurante porque tínhamos a nossa casa em construção. E porque não Camponês? Porque nós éramos camponeses. E porquê Croca? Porque é a terra natal do meu marido. E como ele me foi buscar A Milhundes, eu vim e Croca. Porque não Croca. portanto é a sua terra de coração. Sim. Um bocadinho. E tem corrido bem? Graças a Deus. Não podemos nos queixar. Também nos empenhamos, porque sabemos que na falta do empenho vai tudo para água abaixo. E graças a Deus tem corrido bem. O que é que se pode comer aqui? Tudo bom, é certo. Mas assim as vossas especialidades? Olha, nós trabalhamos muito com cozinha regional, cozinha camponesa, o próprio nome diz. Ao domingo trabalhamos com os assados, a costela mendinha, cabrito, o anho, os grelhados. A nossa especialidade é a posta de vitela com batata a murro, o bacalhau. Assim, são pratos, posso dizer que é mais do mesmo, pronto. Quase toda a gente confecciona esse tipo de comida. Mas o carinho com que eu e a minha equipa trabalhamos, acho que é que faz um bocadinho a diferença. É o segredo? Não tem segredo nenhum. É estar a trabalhar com cabeça e coração, que o resultado final acaba por agradar, porque quando estamos a trabalhar com lealdade e somos fiéis ao cliente, quando eu digo fiel ao cliente não é uma cozinha mentirosa, a gente tenta trabalhar com qualidade, não trabalhar com produtos artificiais, tudo muito natural, como eu aprendi, porque eu não aprendi a trabalhar artificial. Ainda descascamos a batata à mão, ainda cortamos a batata ao palito à mão. O puré é confeccionado à moda antiga. Com batatas verdadeiras. Com batatas verdadeiras. A sopa é feita com batata, sim senhora, batata. Leva batata, leva abóbora, leva legumes. Não é feita com... Tenho conhecimento que há gente que faz a batata com batata em pó. Os bolos, todas as sobremesas são feitas cá com ovos verdadeiros. Ovos de galinhas. Ovos de galinha. Porque parece-me que também há ovos em pó, mas não sei trabalhar com ovos em pó. Pronto, e é o mais natural possível. Eu cozinho no restaurante igual como cozinhava aqueles 12 anos que estive casada. Em casa, cozinho igual. Não há cá técnicas artificiais, nem há manhas, simplesmente cozinha natural. É a cozinha da nossa casa? Sim. Isso é que vos distingue. A nível de sobremesas, feitas cá, alguma coisa que seja mais apreciada? Temos as rabanadas que numa brincadeira eu calhei de experimentar umas rabanadas e hoje não tenho sossego nenhum, que vivo numa prisão quase que tenho que fazer rabanadas todos os dias, 365 dias por ano. E acabei por dizer que não à venda para fora na época natalícia, porque senão teria que abdicar de fazer comida para os clientes. Só para fazer as rabanadas? Só para fazer rabanadas. E então é o ex-libris da casa como sobremesa e é o que me leva parte das minhas manhãs. A fazer as rabanadas? Sim. Aqui em Croca, gostava de ver aqui alguma coisa, ou acha que faz falta alguma coisa para até o negócio se movimentar? Ou acha que tem bons acessos e a nível geral? Olha, eu acho que nós estamos muito bem situados. É uma estrada que traz muita gente, uma zona de passagem, e por acaso nunca tivemos até uma necessidade grande de publicitar, porque depois também a publicidade é feita sempre boca a boca, porque é a melhor. Mas nesta estrada
qualquer negócio que se implanta aqui eu acho que está com sucesso por natureza. É claro que às noites não se trabalha como se queria, mas à hora do almoço vamos sempre trabalhando. E quem são os vossos clientes? Mais daqui, vem gente de fora? Temos de tudo, temos gente daqui, temos aquele vendedor que passa uma vez por semana, depois temos aqueles clientes que já vêm diários há 20 anos, depois vêm aqueles curiosos que olha, apareceu um amigo que disse, olha, conheço tal sítio, vai ali, vai acolá, e graças a Deus vamos, há 20 anos, que nunca tive aquela necessidade de dizer assim, vamos ter que fazer uma publicidade, ou vamos, por acaso não. Tem corrido bem. Sim. Para 2025, já que o ano está a começar, o que é que gostava de ter neste ano? Olha, gostava de ter saúde para poder continuar a liderar ali a minha equipa e a fazer as jornadas. Sim. E olha, que venham bons e que nos deixem trabalhar e que venham tempos de paz, porque parece que anda todo mundo triste. Presidente, come-se bem em Croque, uma terra com vários espaços de restauração. Nem todas as freguesias têm tantos restaurantes. É verdade, Croque é conhecida pela sua boa gastronomia, pela sua boa oferta de restaurantes e pela diversidade também. Vou lançar-lhe um desafio, que é sugerir um roteiro. Portanto, eu já fui falando em algumas coisas, mas quem chegar a Croque, o que é que pode visitar? Além de comer bem, é certo, o que é que pode visitar? Em Croque, para além de comer bem, e podem passar várias por exemplo, quem queira ir jantar ou almoçar ao fim de semana, que habitualmente as famílias têm esse hábito, portanto, pode vir a Croque várias vezes. Nós temos uma oferta gastronómica vasta, portanto, passa em Croque durante vários fins de semana ou vários dias, não é? Mas, para além disso, Croque, apesar de não ter assim um grande património cultural ou até mesmo uma oferta turística, o que é que eu sugiro que seja visitado em Croque? Para além de todo o património mais católico, digamos assim, com a igreja de São Pedro, temos, já falou há pouco e bem, as capelas do São Salvador e a capela de São João. Depois temos algumas casas senhoriais, há pouco falou da professora Maria dos Anjos e bem, é uma das casas de referência que deve ser visitada, porque é uma casa abrazonada e que, como disse bem a Anabela, deu nome ao lugar, que é a Casa da Cocanha. Felizmente a casa está a ser restaurada, ou está em fase de conclusão, está muito bonita, conseguiram conservar a traça original. Depois também temos a Quinta da Costa, que é um pouco mais à frente, que também merece ser visitada pela sua beleza, pela forma como está construída, até porque é uma quinta de eventos e pode ser perfeitamente utilizada para alguns eventos familiares, até casamentos, batizados. Nós, por exemplo, a Junta de Freguesia, ainda em dezembro, fizemos lá o jantar de Natal Sénior, foi na Quinta da Costa, e todas as pessoas gostaram muito, e estas são as principais referências que pode visitar na freguesia. Ora, pela sua boa localização e também pelos bons acessos, Croque é aposta também para muitos comerciantes e empresários se instalarem. Nós fomos falar com alguns, curiosamente, dois comerciantes que, não sendo de Croque, escolheram a freguesia. Um caso é o caso de Dirondino Pereira, que é mais conhecido por Dino. Ele é de Soalhães, no concelho de Marco de Canaveses, tem 37 anos e decidiu abrir um espaço de tratores e máquinas agrícolas e também de jardinagem, mesmo junto à Estrada Nacional 15. Eu sou natural de Marco de Canaveses, de onde já tínhamos um comércio lá, e então foi uma fase que demos o salto para estabelecer um novo negócio, e Penafiel foi escolhido pela passagem, pela nacional, que nós consideramos que tem muita visibilidade, e pronto, e cá paramos em Croque. Já conhecia? Sim, de passagem certo? Sim, já conheço. Sempre gostei de Penafiel, sempre gostei do concelho, porque quando comecei há uns anos atrás, na minha atividade comercial, foi sempre um concelho que fazia e que visitei sempre clientes e sempre gostei. E ainda bem que escolheu Croque? Tem corrido bem? Ainda bem que escolhi Croque, está a correr bem, que se mantenha, está sempre muito positivo. O que é que gostava de ver aqui? O que é que eu gostava de ver aqui? Que fosse útil para o seu negócio também, obviamente, não é? É assim, eu neste não momento... tem o essencial. Neste momento, o que eu gostaria de ter aqui era espaços maiores para poder expandir o nosso negócio. Mas estamos bem, sim. Mas tenciona continuar?
continuarmos e estamos a querer implementar-nos cá. Estamos a querer procurar um terreno para expandir o nosso negócio cá. Portanto, deste tempo que aqui está, se calhar ficou a conhecer um bocadinho melhor, aqui Croca e também Penafiel. Houve assim alguma descoberta que tenha sido boa? Restauração. Já fizemos aí as várias descobertas. Já fez o roteiro? Já fizemos o roteiro e... Come-se bem. Come-se bem. Quem também vem do Porto todos os dias para Croca, onde tem um consultório, é a dentista Ana Renata, de 47 anos de idade. Este é um projeto que já tem 23 anos, surgiu inicialmente por um convite a um colega meu para ocupar uma vaga. Eu sou do Porto e surgiu por um convite. Entretanto, apaixonei-me pela zona. Eu sou realmente uma pessoa da cidade, do Porto. O Porto não é que seja uma cidade muito grande, mas na altura havia um contraste entre a cidade e aqui a zona, um bocado mais interior. Há 23 anos atrás notava-se a diferença e foi precisamente por essa diferença que eu me apaixonei. Pela diferença das pessoas, pela simplicidade das pessoas e, na verdade, eu, apesar de ser da cidade, sempre gostei muito do verde e do campo. E entre as pessoas às vezes ficam admiradas que eu venha realmente para este lado, mas eu prefiro conduzir pela A4 e ver muitas árvores do que estar presa no trânsito da BCI. Chega-se aqui, é-se bem recebido, almoça-se muito bem, as pessoas tratam-nos muito bem e noto que realmente se estabelecem laços duradouros. Para além de dentista, sinto-me uma educadora de saúde oral. Acho que há uns anos atrás faltava realmente mais divulgação sobre saúde oral e achei que vinha acrescentar algo a estas populações. Cheguei a fazer algumas palestras, nomeadamente na Câmara de Marta Naveses, mesmo no sentido da orientação e da higiene da saúde oral. É diferente hoje, além desses cuidados, que as pessoas hoje têm mais cuidados com os dentes, não é? Mas as pessoas hoje, os doentes hoje, são diferentes? Bastante diferentes. Temos realmente meios de comunicação, a internet veio divulgar muitas coisas, veio estimular a curiosidade e eu também própria sempre estimulei e sempre expliquei muito os tratamentos. Acho que as minhas assistentes sempre disseram que eu marcava a diferença pela forma como eu explicava os tratamentos. Não me cingia a tirar o dente e terminar a relação ali com o paciente, não. Explicava como é que ele podia fazer ou o que ele devia fazer para não fazer mais extrações, tentar convencer e mostrar que não é ir ao dentista só quando se tem dor. Foi esse lado educativo que também me fez apaixonar pela zona. Depois destes exemplos, Presidente, Croca é uma freguesia atrativa para os comerciantes e os empresários a poderem ir investindo? Sim, só para termos uma ideia, pelo último levantamento que nós fizemos de empresas e empresários em nome individuais em 2021, existiam cerca de 85 empresas e empresários em nome individuais. Nós gostaríamos, pela própria morfologia do terreno e proximidade à cidade de Penafiel, gostaríamos que Croca tivesse outro tipo de infraestruturas viárias e até de acessibilidades para que se promova a atração de investimento e assim também mais emprego. Até mesmo, por exemplo, a questão da zona industrial de Recesinhos, se pudesse também se aproximar da freguesia de Croca, claro que todos nós puxamos a brasa à nossa sardinha, gostaríamos que Croca tivesse mais infraestruturas para ser possível ter mais empresas e mais investimento. Era isso que nós queríamos e Croca, como disse, pela morfologia de terreno, merece isso e até é vantajoso do ponto de vista económico. Também é atrativo para as pessoas viverem, nomeadamente imigrantes. Tem-se notado um acréscimo de pessoas estrangeiras a morar em Croca? Sim, nós notamos isso e temos acompanhado e tentamos sempre estar próximos dessa população, nomeadamente próximo daquelas pessoas que, por exemplo, imigrantes que falam português, que recorrem muitas vezes à junta de freguesia por causa até dos atestados de residência. Tentamos manter algum contacto, até para irmos acompanhando o desenvolvimento. Temos muitos imigrantes, sabemos que eles residem em Croca e tentamos sempre estar próximos, até para que se houver alguma situação para que eles nos possam recorrer a nós e nós a eles, ser fácil o contacto e fácil a comunicação.
Para terminar, uma mensagem aos croquenses neste início de ano. Olha, uma mensagem, um agradecimento pelo ano passado, pelo que nos têm ajudado e pela cooperação que têm tido connosco. Desejar felicidades para este novo ano, desejar desenvolvimento para a freguesia e desejar que todas as famílias convivam em paz, harmonia, saúde e que corra tudo bem. É isso que nós pretendemos e que aquilo que precisarem de nós cá estaremos para ajudar na medida do possível. Obrigada, tudo bom e um bom resto de mandato. Nós é que agradecemos. Obrigado. É desta forma que terminamos A Nossa Terra. Nós terminamos por aqui a nossa viagem por Croca, mas voltamos no próximo domingo com mais um tema de destaque da região. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Fique bem.